Continuando com o tema da origem do mal, na sua fonte inicial, que lá o próprio mal, ou os agentes do mal, eles estão claramente alinhados com a vontade divina, estão atuando, seguindo a ordem, instrução divina, com um objetivo e uma finalidade de promover e satisfazer a vontade de Deus. Então, baseado em tudo isso que a gente explicou, nos fala o Alter Rebbe, também podemos entender o significado do versículo seguinte ao Shema Israel, depois da nossa declaração de fé, proclamando a unicidade de Deus. Então, a Torá nos escreve: Ve'ahavta et Hashem Elokecha, amarás Deus, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, o Bechol Meodecha, e também Bechol Meodecha, uma explicação é com todas as tuas posses, ou com todas tuas forças e recursos. Mas há uma explicação adicional no Talmud, trazida também pelo comentarista clássico Rashi, que o Bechol Meodecha, Bechol Midah Umidah, que você deve amar a Deus em toda e qualquer medida, seja na medida que Ele lhe envia coisas boas, satisfatórias para você na tua vida, saúde, bonança, sucesso, prosperidade, alegrias, como também na medida que ele envia outro tipo de medida, não é? outro tipo de moeda de medida, quando ele envia adversidades, dificuldades, problemas, desafios, em todos os campos, seja na parte de saúde, seja na parte de relacionamentos, seja na parte de sustento, ou o que for. Mas também nessas situações, Bechol Midah Umidah, em toda e qualquer medida que Deus age com você, contigo, você deve amá-lo na mesma proporção e na mesma medida. Não só quando está tudo bom e tudo cor-de-rosa e a vida está fascinantemente fácil e feliz. Não, nos diz mesmo em outra medida. Quando parece uma outra medida estar sendo aplicada, uma medida de juízo, de rigor, de severidade, de problemas, adversidades, também ame a Deus e da mesma forma e da mesma maneira, na mesma proporção. Então esse é o significado, essa explicação é que os nossos sábios trazem, inclusive no Talmud, no Tratado Brachot, Chayav Adam Levarech al Hara'a, Keshem Shemevarech al Tová, que a pessoa tem a obrigação de abençoar a Deus, mesmo na adversidade ou pelas coisas ruins e más que lhe sucedem, Deus nos livre, da mesma proporção e da mesma maneira que ele abençoa a Deus pelas coisas boas, pelas graças que ele lhe manda. Isso se aprende desse versículo do Shema: ame a Deus em toda medida, em qualquer forma de atuação que ele age contigo. Bechol midah umidah sheu moded lecha heve modelo. Em qualquer forma e maneira que ele agir e se conduzir com você, seja te mandando algo agradável e que você usufrui, né, e etc., e fica satisfeito, como também mandando exatamente o contrário, ben midat tová, ben midat puranut, como diz Rashi, tanto numa boa medida, se ele está atuando, Deus atuando contigo, interagindo com você de uma forma boa e positiva aos teus olhos, como também se está interagindo de uma forma trágica, né? Mesmo assim, ame-o e na mesma proporção. Então, o sentido literal dessa Mishnah, isso é uma Mishnah do Talmud, não é? Como dissemos, Tratado Brachot. Então, o sentido literal dessa Mishnah é a mensagem de que uma pessoa deve amar a Deus em toda situação e em toda circunstância. Não só quando Deus atende os meus pedidos, não só quando minha vida está extremamente satisfatória e bem-sucedida, mas em qualquer circunstância, em qualquer momento, e mesmo nas situações difíceis, mesmo nos desafios, mesmo nos momentos críticos, de qualquer forma e maneira que Deus se conduza conosco, porque Ele é o regente do universo, nós devemos amá-lo, abençoá-lo, agradecer a Deus por qualquer coisa que Ele nos mande, seja aquilo que nos agrada ou
até o contrário. Mesmo quando a pessoa parece estar sendo submetida a provações, a sofrimentos, Deus nos livre, mas ele deve aceitar isso, mesmo as coisas difíceis, com amor e até com alegria, o Talmud diz. Esse é o sentido literal daquilo que está na Mishnah, no Talmud. Porém, de uma forma mais profunda, conforme explica a Hassidut, se fala que aqui a Torá se refere a um nível de amor. Esse nível de amor incondicional a Deus, que leva a pessoa a aceitar tudo o que Deus manda na sua vida, isso é chamado na linguagem bíblica em hebraico um amor bechol meodecha. Bechol meodecha, dando tudo de ti, dando até tudo e um pouco mais, porque a palavra meod em hebraico, yesh lecha, você tem algo, não é? Você tem comida em casa, yesh li arbe, eu tenho muito. Se você fala em hebraico, yesh li arbe meod, eu tenho muito, mas muito mesmo, muito bastante, quer dizer, mais do que muito, não é? Então esse é o significado de meod em hebraico, é o mais até do que o básico ou muito mais, né? Então, na realidade, quem se lembra daquilo que nós estávamos falando, que a origem das coisas ruins, não apenas que ela também é boa na fonte, na raiz espiritual, mais do que isso, se trata de uma luz muito intensa, muito forte, de uma energia divina muito forte e intensa, que para chegar aqui nesse mundo ela não tem uma outra maneira a não ser sendo processada e vindo ocultada e camuflada, e ela chega aqui dessa forma que aqui embaixo é totalmente negativa. Não só que é vista como negativa para nós, mas dói, machuca, afeta, fere, etc. Mas no fundo, conforme explica a Kabbalah, aqui se trata de uma luz e energia divina superior, transcendental, muito mais forte, intensa, muito mais poderosa. Então, mesmo por trás das coisas, das adversidades, das coisas negativas na vida, existe não só o bem, o Tov, mas o Tov Meod, o muito bem, muito bom, o extremamente bom. E ele nos diz que somente através dessa conscientização, quando uma pessoa está ciente disso, que as adversidades ou até os sofrimentos na sua fonte e origem, não só que eles também são bons, mas eles são mais do que isso, até Tov Meod, eles são extremamente bons, muito bons. Apenas dessa forma, a pessoa, sabendo disso, sabendo a nível de consciência intelectual, a nível de sentimento emocional, é difícil aceitar isso. Ou seja, são às vezes não só adversidades ou desafios, às vezes são tragédias que machucam, que doem extremamente, que perturbam, que afetam, que, enfim, são trágicas. Mas ele nos diz que a única forma que existe da pessoa, por assim dizer, adoçar, neutralizar isso, é se remetendo à fonte e origem de tudo, sabendo que mesmo esses sofrimentos na sua fonte, raiz espiritual, não só que eles também são bons, mas eles são extremamente bons, visam algo extremamente positivo, por mais que aqui a gente não vê, não reconhece, não percebe, nem tem como reconhecer, muito pelo contrário, não só que isso nos incomoda, nos perturba, isso nos afeta, nos machuca, nos dói, etc., mas pelo menos que a pessoa tenha não só essa fé, mas essa até consciência a nível mental, intelectual, de que na fonte isso é extremamente bom, por incrível que possa parecer. E aqui ele nos diz, ele nos traz, reforçando esse conceito, mais uma ideia dos nossos sábios que nós encontramos no Midrash, que o muito bom se refere àquilo que nós vemos aqui como contrário, como muito mal. Então há um dito dos nossos sábios que comentam um versículo no Gênesis, na criação, na descrição,
do Gênesis, na criação do mundo, que Deus viu que era Tov Meod, lá para o final da criação, na sexta-feira, Deus observa a obra da criação e vê que é muito bom. Em geral, sempre estava escrito, até então, na criação de cada dia, praticamente de cada um dos dias, Vayar Elokim Kitov, que Deus viu a obra daquele dia e viu que era boa. Mas aqui há uma exceção, quando chega na sexta-feira, que é o dia que o ser humano foi criado, inclusive. Então, a Torá nos diz, Deus observa a criação e vê que Tov Meod é muito boa. Então, os sábios no Midrash, eles se apercebem dessa nuance e dessa diferença. Sempre estava escrito apenas Tov, bom, e agora está escrito Tov Meod. Então, eles interpretam o seguinte, Tov Zemalach HaChaim, o que é bom que foi visto nesse dia, na sexta-feira, dia da criação do ser humano, o anjo da vida. Que ele é o agente que dá vida e existência ao ser humano. E Meod, o muito bom, se refere ao que? Zemalach HaMavet, ao anjo da morte. Então aqui também se pergunta sobre isso, o que significa isso? Que o que Deus viu que era bom é a fonte de vida do ser humano, podemos entender que isso é bom. Mas o que significa que isso é bom, mas o que é o muito bom? O anjo da morte. Então, isso parece uma afirmação um pouco surpreendente, um pouco esquisita, mas baseado naquilo que nós explicamos acima. Aqui se fala que os nossos sábios estão se referindo ao chamado anjo da morte, assim como ele é e se encontra na origem, que lá a sua razão de ser é boa e positiva, os seus objetivos e finalidades também são positivos e visam o bem da pessoa. Então, se remetendo à fonte e origem espiritual até do anjo da morte, não só que ele também é bom, mas ele é muito bom, que no final das contas a sua atuação tem algo não só de também positivo para o ser humano, mas de muito positivo. Talvez até fazer o ser humano se conscientizando que ele não é eterno, fazer ele render, produzir durante a sua vida, etc. Mas de qualquer forma, se diz que apenas quando a energia desse agente foi diminuída, condensada, acudada, chegando até aqui embaixo, então aqui ele chega, o anjo da morte, da forma que nós concebemos, imaginamos como algo aterrorizante, algo mau. Mas na fonte, na origem, não só que ele é bom, mas ele é muito bom, até melhor do que o anjo da vida. Ou seja, ele expressa, ele contém uma energia divina forte e positiva, superior até ao do anjo da vida. E esse é o Tov Meod, muito bom, muito, como explicamos, o Meod em hebraico é aquele, não só que é bastante bom, muito, mas é aquele que acima das limitações, mais do que a medida, isso transmite a ideia, não é, de uma bonança ilimitada e acima de todos os limites. Então, assim se explica também que até aquelas coisas que nós vemos como a morte, o agente da morte, como extremamente negativas, não só que na origem também são boas, mas elas representam aquilo que há de mais elevado. Só que na maneira que elas chegam e se manifestam aqui embaixo, nós vemos e percebemos ainda dentro das nossas limitações sensoriais, da nossa capacidade com a alma revestida num corpo físico. Então aqui nós vemos tudo de uma maneira limitada e por isso nos apercebemos apenas do lado negativo que elas expressam aqui embaixo. Mas de qualquer maneira ele nos fala, esse é o significado do amor a Deus, superando todos os limites, Bechol Meodecha, em toda situação e circunstância que Deus lhe envia, e até mesmo nas situações difíceis, até mesmo nas calamidades, ou até mesmo nas tragédias. Então a força da pessoa aceitar e saber receber com amor até essas adversidades, esses desafios, com amor, até com alegria, manter o seu vínculo com Deus, não é? Amar a Deus intensamente, então isso é derivado dessa consciência, dessa conscientização, que por trás de todas essas desgraças, por trás ou dentro de todas essas tragédias, está embutido, está camuflado, está escondido um bem maior e um bem poderosíssimo, ilimitado, que por ser tão grande
e intenso, ele não pode se manifestar de uma forma revelada e evidente aqui, a não ser dessa maneira paradoxal como ele aparenta aos nossos olhos no plano terrestre.